Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a origem dessa modalidade, que é a escalada, e vamos falar sobre a escalada competitiva, né, que é a escalada indoor, que tem alguns tipos de competição, tá bom? Então, nós sabemos que a escalada teve a sua origem nos Alpes, durante o século XVIII, quando os alpinistas começaram a querer conquistar as montanhas pelo caminho mais difícil. Para tal, desenvolveram então um conjunto de técnicas e materiais que lhes permitia superar as grandes paredes alpinas. Então, a escalada é um esporte que utiliza as técnicas e movimentos do montanhismo. Pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração. Na escalada, a pessoa deve encontrar diferentes meios para ultrapassar os obstáculos, sejam eles montanhas ou nas paredes artificiais. Hoje em dia, a escalada, cujo objetivo é superar um obstáculo eminentemente vertical, é praticada em todo o mundo e em diversos locais, como montanhas, deserto, praias, cidades. O obstáculo pode ser uma grande parede nos Himalaias, uma falésia junto ao mar ou mesmo uma estrutura artificial para escalar as paredes artificiais no centro de uma grande cidade. Atualmente é muito comum também a existência de academias e centros de treinamentos em ginásios fechados, que é a escalada indoor, certo? Na escalada, existem duas técnicas de progressão na parede, que é a escalada livre, cujo material utilizado tem apenas como função proteger o escalador numa eventual queda, e a escalada artificial, cujo material utilizado, além de proteger o escalador numa queda, é também utilizado para auxiliar na progressão. Como atividade física e desportiva, a escalada conquistou praticantes. Estes fizeram com que a escalada evoluísse e surgisse várias vertentes. Para além de utilizarem materiais e técnicas diferentes, os seus praticantes possuem também uma cultura e uma filosofia própria. Na escalada desportiva, por exemplo, o escalador procura paredes curtas e mais difíceis, né, escalada frequentemente em rocódromos, que são as paredes artificiais. Já na escalada clássica e big wall, o terreno são as paredes de grande longitude, que podem ir dos 100 até os 2.000 metros. Historicamente, a escalada indoor nasceu na antiga União Soviética, que atualmente é o território da Rússia, porque no inverno a milícia e os soldados russos não conseguiam ir para a rocha, então imitavam um muro de madeira dentro de um ginásio fechado. Também há registros de um ucraniano que, durante o rigoroso inverno, resolveu pendurar pedras em sua parede para realizar os seus treinos. A ideia logo se propagou entre os escaladores locais, aparecendo então a escalada esportiva, a escalada em ambiente fechado. Então, a principal característica da escalada indoor é a segurança, uma vez que é sempre realizada em ginásios, né? E as competições têm entidades organizadoras que se preocupam com todas as medidas de segurança que devem ser tomadas. Vamos falar um pouco sobre a escalada indoor, que é justamente essa escalada realizada em ginásios, ambientes fechados, não é realizada no ambiente natural. Normalmente só há competições da escalada indoor. Nos outros tipos de escalada, o que acontece são festivais de montanhismo ou de escalada, mas sem ter esse aspecto competitivo. Nas competições oficiais, a escalada conta com 3 modalidades, certo? Que tem a sua modalidade de dificuldade, a de desafio e a de velocidade. Nessas competições oficiais, o atleta, para conquistar a medalha final, ele tem que realizar as 3 modalidades. Então, o atleta ele participa dos 3 tipos de escalada para conseguir a sua pontuação final. A escalada de dificuldade é realizada em muros de cerca de 15 metros de altura.
O atleta vencedor é aquele que chega mais alto, superando todos os desafios que os caminhos de agarras montados pelos especialistas oferecem. Cordas são utilizadas para segurança devido à altura, mas o atleta não pode usar essas cordas para se erguer. Ele conta apenas com as agarras. A principal característica dessa modalidade é a resistência, pois são escaladas longas e difíceis. Então, nessa modalidade, a dificuldade vence aquele atleta que conseguir ir mais longe, o atleta que decide qual caminho ele vai percorrer, mas as paredes são cheias de desafios. Então, cada atleta passa aí por grandes dificuldades. Aí, no final, todos os atletas já terem escalado, vence aquele que conseguiu ir mais alto ou que concluiu toda a parede. Na escalada boulder, que é a de dificuldade, as paredes têm em torno de 4 metros de altura, são mais baixas. Mas, por isso, por serem mais baixos, os atletas não usam cordas. A segurança é feita apenas por colchões que são colocados embaixo, para amortecer caso algum atleta venha cair. É a categoria mais explosiva. É uma modalidade que exige força, técnica e uma variação de movimentos complexa. Nele, costuma haver módulos no paredão que apresentam desafios diferentes. Um setor pode ter ângulo negativo, outro pode ser uma reta negativa, ou pode ter formato de diedro e assim por diante. O atleta tem cerca de 5 minutos para fazer cada desafio. Na modalidade de speed, que é a de velocidade, o esportista tem que chegar primeiro ao final da parede para ser o vencedor. É realizada num paredão de 15 metros com uma inclinação fixa de 5 graus negativos. E as pistas são sempre iguais para todos os competidores, né? Com as agarras colocadas exatamente nos mesmos lugares. O que importa nessa modalidade é somente a velocidade e não a dificuldade do percurso. Então, vence aquele que conseguir chegar primeiro no alto da parede, né? Chegar antes do seu adversário. Nesse ano de 2020, que teria sido para acontecer as Olimpíadas de Tóquio 2020, a escalada faria a sua estreia, certo? Pela primeira vez como um esporte olímpico. E iria contar com as 3 disciplinas de velocidade, dificuldade e bouldering. Nos Jogos Olímpicos, cada escalador compete em todas as 3 disciplinas. E as classificações finais é a soma dos resultados combinados, né, das notas de cada atleta em cada uma das disciplinas, a de dificuldade, velocidade e a de desafio. Certo, gente? Então é isso. Nas próximas aulas nós iremos conhecer um pouco mais sobre essa modalidade da escalada, conhecer melhor os outros tipos de escalada, porque também existe a escalada ao ar livre, com outras disciplinas, tá ok? Espero que vocês estejam entendendo. No dia da nossa aula ao vivo, nós iremos tirar dúvidas e realizar nossas atividades a respeito desse tema. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.